Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa. Dessa vez a gente vai seguir aquele bate-papo sobre citoplasma e agora chegou a vez, meus queridos, da gente conversar um pouco sobre aquelas proteínas que estão imersas naquele ambiente gelatinoso, naquele ambiente plasmático que é o hialoplasma. Vamos conversar um pouco sobre os citoesqueletos, filamentos de actina, os microfilamentos, e lá, tem um monte de coisa legal pra gente conversar aqui. Quer saber mais sobre isso, meu amigo? Chega junto, vamos nessa, depois da vinheta. Ok, meus amigos, então em relação ao nosso querido citoesqueleto, vamos comentar aqui algumas besteiras. Primeiro a gente mostra essa imagem aqui, ó, representando, né, as proteínas que formam os citoesqueletos nas nossas células. Perceba que existem, né, uma série de filamentos proteicos imersos naquele ambiente coloidal que a gente não conseguia ver a olho nu, né, não conseguia ver quando estava tudo misturado. Agora, quando eu tirei todos os componentes e deixei só o citoesqueleto, acaba que ele fica muito mais evidente aí agora, né? Então a gente menciona algumas funções que o citoesqueleto desempenha. Uma dessas funções é a de sustentação da célula, é a proteção mecânica dessa célula, até mesmo a locomoção, né, que é o caso do flagelo, por exemplo, e a manutenção da forma da célula, né? A gente tem umas células, moçada, com formatos bastante esquisitos, né? Um neurônio tem formatos bem pontiagudos desse jeito, e essas deformações que se dá no formato da célula, quem mantém é o citoesqueleto, tá? Então, em relação ao citoesqueleto, a gente comenta alguns componentes importantes dessa estrutura. O primeiro deles são os microtúbulos, são famosíssimos microtúbulos, formam um monte de coisa. Os microtúbulos, eles são simplesmente, né, tubos de proteína bem longos, que são formados por polímeros de tubulinas. Tubulina é a proteína que faz parte da composição desses microtubinhos que estão presentes no interior das nossas células, né? Então existem as tubulinas do tipo alfa, tubulinas do tipo beta, que elas se associam umas às outras, intercalando-se alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, e daí você tem a formação de um grande e extenso tubo de proteínas, tá? Geralmente as tubulinas estão associadas a proteínas chamadas de dineínas e quinesinas. Essas dineínas e quinesinas, elas funcionam como andarilhos, né? Funcionam como um trenzinho, na verdade, na superfície desse trilho de microtúbulos, e elas acabam carregando coisas, né, de um ponto a outro da célula. Elas carregam principalmente vesículas, que são membranas esféricas que contém alguma substância no seu interior. Então as dineínas, elas podem levar essa substância até a membrana, as quinesinas trazem da membrana até em direção ao núcleo da célula, e com isso você tem esses transportadores, né, no interior do citoplasma. Aqui a gente observa, moçada, essa relação que existe entre a tubulina alfa e a tubulina beta. Elas se associam umas às outras, ó, formando esses dímeros aqui, ó, e com essa associação eu acabo formando um tubo mesmo, né, moçada? Aqui eu não consigo ver, mas ele é oco por dentro, né? Ele forma tipo uma espiral que você tem lá, portanto, ele sendo oco por dentro. Aqui a gente mostra essas proteínas podendo se unir umas com as outras, construindo o tubo, ou até mesmo se separar uma da outra. É um fenômeno que a gente chama de despolimerização, onde você vai ter que aquele microtúbulo acaba sendo desfeito. Então esse movimento de construção e desconstrução desses tubos, ele é muito dinâmico nas nossas células, né? A gente forma um microtúbulo aqui, daqui a pouco a gente desfaz, cria um outro microtúbulo ali, dependendo da necessidade, dependendo da substância que tem que ser transportada ou não. Então são esses trilhos, né, por onde trafegam as nossas vesículas transportadoras, né? Então, como a gente estava mencionando, ele faz parte de um sistema, né, de transporte de substâncias através do citoplasma, mas exerce milhares de outros papéis. Os microtúbulos, eles são super plásticos, né, em relação às funções que ele pode desempenhar.
Então eles também formam os centríolos, que são aquelas estruturas que participam da divisão celular. Os microtúbulos formam as fibras do fuso, que são também estruturas que participam da divisão, principalmente na hora da separação dos cromossomos. Eu tenho a formação das fibras do áster, a formação dos cílios, a formação dos flagelos. Todas essas são estruturas que são formadas a partir dos microtúbulos, tá? Um segundo componente importante aqui para a gente são os microfilamentos de actina e de miosina aí na brincadeira, né? Essas duas proteínas, elas participam da contração da célula, né? E a gente lembra muito da contração da musculatura, mas lembre que a musculatura é formada por células, né? Então, a actina e miosina, ela promove essa contração celular, que pode estar relacionado, portanto, com a contração muscular, mas pode estar relacionado também, com a contração da célula na hora que ela vai se partir em duas, depois da divisão celular. Esse estrangulamento, né? Quem realiza são essas proteínas, é um anel de actina e miosina que acaba lá provocando essa tal da citocinese, né? Além disso, moçada, a gente acabou de ver um exemplo, os movimentos ameboides, a formação dos pseudópodes, são também estruturas, são movimentos proporcionados pela capacidade de contração que tem a actina e a miosina, né? Aqui a gente vê uma imagem, eu não vou passar muito tempo nisso, mas a gente vê aqui em rosinha, aqui embaixo, a miosina, aqui em cima a gente tem a actina. A actina, moçada, ela é envolta por um filamento chamado de tropomiosina. E aí, para que a miosina possa se ligar com a actina, é necessário que o cálcio, lá vem o cálcio, se liga com essa tal dessa troponina, rola uma deformação da tropomiosina e expõe essa partezinha laranja aqui, essa partezinha laranja é o sítio de ligação entre actina e miosina. Então, uma vez que o cálcio se liga, o sítio fica exposto e aí a cabeça da miosina pode se ligar com a actina e aí, a partir dessa ligação, é possível que haja a contração muscular. Na verdade, a contração dessas duas proteínas que resulta na contração muscular, tá? Então, aqui a gente está observando já a ligação entre miosina e actina, né? Veja como a miosina se liga naqueles sítios, né? E se deforma, promovendo esse movimento da actina, o que vai gerar esse movimento de contração da célula. Veja a participação do ATP aqui na parada, né? O que o ATP faz, moçada? O ATP desprende as duas moléculas, né? O ATP, ele desprende a miosina. Olha que legal, quando ele chega, bufo, ele desprende. Então, inclusive, não sei se você já ouviu falar em cãibras, né? Mas um dos motivos da cãibra é a falta de ATP no músculo. Porque se não tem o cansaço, a exaustão, né? Se não tem ATP, a miosina não se desprende e o músculo permanece contraído, uma contração longa e dolorosa, por causa desse déficit, né? Essa falta de ATP nas células. Maravilhoso, né? Bom, tchuquinhos, continuando aqui o nosso bate-papo, a gente menciona a existência dos tonofilamentos intermediários, também chamados apenas de filamentos intermediários, que são formados, pessoal, por um grupo de proteínas chamada de queratina. A queratina é uma proteína muito comum, né? No nosso cabelo, na nossa unha, na nossa epiderme, mas ele também faz parte do citoplasma, né? Faz parte do citoesqueleto de milhares de células do nosso organismo e ele serve simplesmente, moçada, para gerar uma maior firmeza e uma maior associação entre duas células vizinhas. Geralmente a queratina se liga aos desmossomos. E se a gente puder observar nessa imagem aqui, aqui eu tenho a posição dos filamentos intermediários. Veja você como eles se ancoram, na membrana plasmática, e isso permite que duas células vizinhas acabem se mantendo aderidas uma à outra. Existe uma estrutura que participa desse processo, que são os desmossomos. O desmossomo, ele vai servir como um grampo entre duas células vizinhas para manter elas fortemente aderidas umas às outras. E aí, nesse caso, essa adesão a gente observa principalmente nas células do tecido epitelial, que precisam se manter fortemente unidas
Por isso que na nossa pele, principalmente na epiderme, que é formado por tecido epitelial, existe uma boa quantidade de desmossomos, tá? Então, resumindo aqui o nosso bate-papo, moçada, são 3 grandes divisões do citoesqueleto. A gente tem os microtúbulos. Os microtúbulos eles se desenvolvem a partir de um centro, e geralmente é o chamado de centrosomo, e é geralmente onde o centríolo se localiza, né? Então esse centrosomo é o responsável por formar aqueles trilhos de tubulinas, né, ao longo do nosso citoplasma, formando verdadeiras conexões entre regiões diferentes das células, né? Aqui uma representação diferente, e aqui as tubulinas alfa e beta formando os microtúbulos, né, aqueles microtubinhos. Depois a gente mencionou em relação aos microfilamentos, né, os microfilamentos de actina, por exemplo, eles se dispõem nas periferias da célula, mas isso pode ter uma série de arranjos diferentes, né? Nas células musculares, essas fibras de actina, elas se dispõem todas no mesmo sentido, né? Promovendo a contração dessa célula. Ele pode se dispor também na forma de anel, né? E quando ele se contrai, ele deforma lá a nossa celulinha a ponto dela se partir em duas. E os filamentos intermediários, que são esses camaradas aqui, ó, formados lá pela queratina, eles, como a gente mostrou há pouco tempo, apresenta essa ancoragem na membrana plasmática, garantindo então firmeza entre 2 células vizinhas. Maravilha, tchutchucos? Então esse foi o nosso bate-papo sobre o citoesqueleto. Nesse momento a gente encerra a discussão sobre o hialoplasma, lembrando que o hialoplasma é aquela região gelatinosa justamente pela presença dessas proteínas. Acabamos de discutir as funções que essas proteínas do citoesqueleto desempenham, e agora, moçada, é aplicar esses conceitos fazendo lá questõezinhas e tudo mais, que sempre tem uma ou outra que traz esse tema nas provas. Valeu, moçada? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!